Graça e paz, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, nessa tarde abençoada, com mais uma programa textual bíblico, comigo que vos falo, Diácono Marco Batista, da Assembleia de Deus, Jardim Angá, juntamente com o Diácono Ronaldo, também da Assembleia de Deus, Jardim Angá, pastor Dejaí, com a missionária Elizabeth. Nós, semana passada, estávamos tratando de um assunto que falava sobre o amor ágape, o amor de Deus. Finalizamos na bênção do Senhor. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você uma programação baseada no livro de Josué, do capítulo 2. Nosso diácono Ronaldo vai estar iniciando a leitura do versículo 1 e o versículo 8 e o versículo 11. E nós vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre esse texto, sobre o que está acontecendo aqui. E esse programa textual bíblico hoje tem como base bíblica o texto de Josué capítulo 2, com o tema Se Preparando para uma Grande Conquista. Texto, programa textual bíblico, baseado em Josué capítulo 2, com um tema específico, Se Preparando para uma Grande Conquista. Diácono Ronaldo vai estar lendo o capítulo 2 de Josué, com o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 11. Graças e paz a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Vamos dar início à leitura, citada nesta tarde aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Desse dia enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 8. Antes que o espia se deitasse, foi ela ter com eles ao airado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão destinados. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei para você que está nos ouvindo, nos vendo, nos prestigiando mais nessa data, nesse dia de quarta-feira, nessa tarde abençoada. Aqui, nesse texto aqui, na verdade, Josué, como explicar esse texto de uma forma reduzida, né, resumida nesse texto? Nesse momento, Josué ele está recebendo de Deus uma grande missão. E essa missão é de conduzir o povo hebreu à conquista da terra prometida. Essa é a primeira missão que Josué recebe aqui de Deus. Mas como tal missão, ele ouve de Deus. Ele ouve de Deus. Mediante essa missão que Deus coloca, Ronaldo, para Josué, sucessor de Moisés, ele no momento, ele recebe de Deus, ele ouve de Deus. E diz para ele assim: não foi eu que te ordenei a você? Já que nesse pequeno e poderoso versículo bíblico, temos 3 grandes lições, que diz: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, Deus estará com você aonde você andar. Ronaldo, nós entendemos que toda missão, toda conquista, ela requer esforços, ela requer uma série de fatores. Inclusive, eu estava pregando na Assembleia hoje sobre a vitória. A sua vitória tem um custo, né? Nós pregamos ali baseado no texto de Abraão, né? Quando Abraão ele recebe uma ordem, ele é aprovado por Deus, né? E a entregar o seu filho que tanto amava para sacrifício. E ali nós pregamos baseado nisso ali,
uma vitória de Abraão baseada num custo, né? E hoje nós entendemos que cada vitória conquistada por servos, por pessoas que querem conquistar alguma coisa, ela tem um custo. Não é como muitas pessoas falam, de vitória em vitória, só vitória, não é bem assim. Ali nós pregamos sobre isso. Já aqui nesse texto de Josué, nós começamos a entender que Josué, sucessor de Moisés, ele recebe um privilégio, né, de conduzir um povo hebreu à conquista de uma terra prometida por Deus. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso para esse povo que está nos vendo agora. Sim, a todos os nossos ouvintes, o que eu posso dizer com relação a essa palavra, botar em pauta a questão do que foi dito, que pessoas dizem, às vezes dizem de vitória em vitória, alguns dizem aleatoriamente, sem nem entender de fato o que está se dizendo. Outros dizem, declaram dessa forma porque tem certeza, não que esteja tudo bem. Quando ele diz de vitória em vitória, seja que está tendo luta constante. Entende-se que ele está tendo luta constante, mas ele tem a certeza, ele tem a fé de que Deus vai dar a vitória a ele. Então ele está vencendo, ele vem vencendo batalhas, lutas, dia após dia, na sua vida. E quando Deus manda Josué aí, Josué ele era jovem e era uma responsabilidade muito grande, porque Moisés, né, já tinha uma experiência com Deus muito grande, e de repente Moisés morre e essa responsabilidade é incumbida a Moisés, aliás, a Josué. E aí Josué vai sente-se temeroso diante da situação diante de tão grande desafio. Mas só que aí, por isso Deus vem até ele e fala, porque Deus percebeu que ele se sentiu temeroso, que ele sentiu medo diante de tal desafio. E Deus foi e disse para ele, para encorajar, disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Ou seja, então, a confiança, ele passou a ter confiança em Deus, ele passou a entender que ele não estava sozinho, que Deus deu uma missão a ele, mas que ia adiante.